agora vamos falar de saúde aqui no Viver Bem? Como tratar e evitar problemas no estômago? A Cláudia Duarte conversou com um especialista que explica tudo agora sobre as principais doenças que prejudicam a qualidade de vida dos brasileiros. Olá, bom dia! A boa alimentação ainda é a principal aliada da saúde do aparelho digestivo. E são muitas as queixas de azia, má digestão e dores de estômago. Hoje nós vamos saber quais são as principais causas que levam uma pessoa a procurar um especialista. E hoje ao meu lado o gastroenterologista Dr. Walter Suman. Tudo bem, Dr. Walter? Tudo bem, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês. Prazer o nosso. Qual é o principal motivo que leva os pacientes até o teu consultório? São inúmeros, né? São vários. Hoje em dia, o consultório do gastroenterologista tem um grande volume de pacientes com sintomas que a gente denomina principalmente de transtornos funcionais do aparelho digestivo. É muito comum no dia a dia hoje pacientes que apresentam sintomas de dor, distensão, desconforto abdominal, flatulência, ou seja, aqueles pacientes que chegam muito distendidos, empachados, com digestão lenta, e também pacientes que têm alterações significativas do trânsito intestinal, ou seja, pacientes que têm ou prisão de ventre, que é a constipação, o intestino preso, ou então o intestino solto. E para esse aparelho todo funcionar bem, para a gente não falar direto nas doenças, a gente vai falar da prevenção, porque a alimentação é o principal recurso. Normalmente, nós temos que fazer uma média de 6 refeições por dia, café da manhã, o lanche, o almoço, um jantar, a ceia. É fundamental que o paciente tenha bons hábitos, ou seja, ter horário certo para a alimentação. Comer devagar, mastigar bem os alimentos, evitar tomar líquido durante as refeições. O estômago, por si só, produz uma média de 2,5 litros de suco gástrico, o suficiente para digerir uma digestão normal. E esses pacientes, muitas vezes, durante uma refeição volumosa, além disso, ainda ingerem água em quantidade, ou refrigerantes, ou bebidas alcoólicas, o que, obviamente, vai atrapalhar muito o processo digestório, o processo digestivo. Isso pode provocar o quê? Geralmente, esse paciente vai ter dor abdominal, geralmente no andar superior, desconforto, empachamento, mal-estar, enjoo, dificuldade para arrotar ou arrota demais, aquela eructação que a gente fala, muitas vezes podendo estar acompanhado de azia e alguns de mau hálito, halitose, né? Sem contar que as manifestações intestinais são muito comuns. Uma patologia, uma doença muito comum hoje é a chamada síndrome do intestino irritável. Mais comum em mulheres, varia dos 15 aos 45 anos, menos comum em homens, mas está crescendo muito. Pacientes que têm um perfil mais de ansiedade ou de depressão, tanto é que os transtornos emocionais hoje, os transtornos de ansiedade ou depressão estão diretamente ligado a esses transtornos funcionais. Obviamente, em pacientes mais idosos, tem que ter uma preocupação grande, porque há necessidade de investigação, dependendo da idade do paciente, da hereditariedade, da presença ou não de doenças genéticas em família, em especial câncer gástrico ou câncer intestinal. É fundamental que esses pacientes necessitem, ao longo dessa avaliação, exames endoscópicos, exames de imagem, ultrassonografia, por vezes uma tomografia ou ressonância, enfim, tem todo um protocolo de conduta, toda uma rotina que nós estabelecemos, e cada caso é um caso, né? O senhor falou de síndrome do intestino irritável, como que trata isso? Existe, além de corrigir os hábitos dos alimentos, esse paciente precisa ser menos sedentário, ter mais atividade física, balancear melhor a sua alimentação. É fundamental que eles tenham uma dieta antifermentativa. Existem muitos pacientes que têm intolerância a alguns alimentos ou faz mal. O que costuma fermentar, doutor? Então, existem alguns alimentos tipo feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, milho. Então, existe leite, derivados, açúcares, frios e embutidos, banhas, e aquilo desenvolve até outros sintomas, desenvolve enxaqueca, mal-estar, irritabilidade. Doutor, muita gente faz endoscopia e dá H. pylori, que é aquela bactéria que hoje em dia muita gente conhece porque recebe o diagnóstico. Como que a pessoa pega essa bactéria, como tratar? Ele é adquirido através de água, alimentos contaminados, contato pessoa a pessoa, compartilhamento de objetos. Muitos brasileiros convivem com H. pylori em paz no seu estômago, sem dar nada nunca.
né? Mas todo paciente que procura o clínico ou gastroenterologista tem o diagnóstico, a presença, a recomendação hoje é a eliminação, a erradicação da bactéria. No caso da gastrite, doutor, é uma doença muito comum, muita gente tem. Existe uma forma de prevenir? Sim, a gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago. Obviamente, aqueles pacientes que têm uma refeição a cada 6, 8 horas, não tem intervalo curto entre uma refeição e outra, esse ácido que é produzido pelo próprio estômago vai agredir a mucosa gástrica. O estresse emocional, tem pacientes que abrem gastrite aguda, até úlcera de estresse. A gente sabe que o álcool, né, tanto como o estresse, o álcool, o cigarro, o café, o chá mate, o chá preto, os refrigerantes gasosos são potenciais substâncias que lesam a parede gástrica. Então, moderação, né? Tem muita gente que abusa, os chocolatras, por exemplo, além de ter a gastrite, está arriscado a ter o refluxo gastroesofágico, que vai dar aquela azia, aquela queimação que é desagradável. Em alguns casos, dependendo da intensidade, desenvolve uma esofagite importante que vai implicar num tratamento, às vezes, até de 3 meses. A maioria das vezes, os pacientes precisam de medicamentos. Não é aquele antiácido que a gente compra em farmácia. Muita gente tomando medicamentos para estômago sem a devida recomendação, sem uma investigação adequada, sem uma consulta médica. Quero deixar um alerta. Existe pacientes que tomam muito medicamento anti-inflamatórios, analgésicos, de maneira não indicada, sem indicação médica. Tipo ácido acetilsalicílico. Os anti-inflamatórios para qualquer coisa, dor de cabeça, etc., estão arriscados a desenvolver. Obviamente, muitos pacientes têm aquele mal-estar agudo, rápido, passageiro, que melhora com qualquer antiácido. Então, a questão é, repito mais uma vez, observação e procurar sempre o seu clínico ou gastroenterologista quando esses sintomas se tornarem recorrentes e frequentes. A questão de se alimentar 6 vezes por dia é muito difícil de ser cumprida, né, doutor? Nos dias de hoje está quase impossível. Como é que a gente faz? Existe, mesmo se ela comer uma maçã, uma barrinha de cereal, ela já é suficiente para... Você não pode deixar esse estômago sem absolutamente nada, mais do que 3, 4 horas sem se alimentar, que seja uma barrinha de cereal, uma maçã, uma fruta, enfim, um suco que você gosta, que deixe que não seja tão cítrico, etc. Isso com certeza já vai dar um refresco sobre o estômago. Se alimentar corretamente, qualquer sintoma, procurar um especialista. Dr. Walter, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.